Ele veio 2 vezes só aqui. E o último contato que a gente teve foi quando a gente foi avisar que a Vitória sumiu. E ele simplesmente respondeu ok e bloqueou todo mundo. Tipo, não fez nem questão de nada. Isso foi na quarta-feira passada? Foi. A mãe dessa garota precisou de atendimento depois de ver o corpo da filha. Eu quero pedir autorização para contar um detalhe aqui. Eu vou ter que pedir autorização. Eu ouvi oficialmente isso, mas, enfim. A dona Sandra Regina foi chamada pelos policiais para ver o corpo da Vitória no meio da mata. Ela passou mal quando viu o estado da menina, só que ela foi orientada por uma pessoa a não olhar para o corpo. A morte da adolescente Vitória Regina de Souza, de apenas 17 anos, tem chocado a comunidade de Cajamar, em São Paulo, após o corpo da jovem ser encontrado com sinais de violência em uma área de mata. Vitória estava desaparecida desde o dia 26 de fevereiro, e seu desaparecimento foi oficialmente registrado por familiares que, preocupados com a situação, acionaram as autoridades. Enquanto estão acompanhando a notícia, aproveita o momento para se inscrever no canal, para ficar sempre atualizado com as próximas informações. Na última quinta-feira, 5 de março, o corpo de Vitória foi localizado, desencadeando uma série de investigações por parte da Polícia Civil. Esse daqui então foi o local onde este corpo foi encontrado. Perfeito. Foi próximo àquela madeira ali. A gente vai chegar um pouco mais perto aqui, porque o corpo da jovem foi encontrado então neste local, onde ainda permanece isolado pela Polícia Civil. Os sinais de violência, o cabelo raspado e a falta de roupas indicam que o crime foi não apenas brutal, mas também possivelmente motivado por vingança. Durante uma entrevista coletiva, o delegado Aldo Galiano Júnior, responsável pelo caso, enfatizou a gravidade da situação e as circunstâncias em que o corpo foi encontrado. O delegado Galiano Júnior afirmou que a natureza cruel do crime sugere que o assassinato pode ter sido um ato premeditado, e não um crime passional. Presta muita atenção nas palavras do delegado Galiano Júnior. Pela crueldade no local, com certeza foi vingança. Isso, o que a gente quer estabelecer, se é uma vingança com participação de alguma facção criminosa, porque crime passional, eu não creio. Com a experiência de anos de trabalho, pessoa que vai matar a passional, ela vai dar 5, 6, 7 facadas e foge. Dá 2, 3, 4 tiros e foge. Aí houve todo um transporte de corpo, uma movimentação, tudo. Isso é uma coisa planejada. Além da brutalidade, a possibilidade de envolvimento de facções criminosas também está sendo considerada. O delegado levantou a hipótese de que o primeiro comando da capital, PCC, uma das maiores organizações criminosas do Brasil, poderia estar de alguma forma ligado ao assassinato. Essa linha de investigação se baseia na necessidade de entender as motivações por trás do ato violento e se existe uma conexão com disputas territoriais ou pessoais. O caso gerou uma onda de indignação e temor entre os moradores de Cajamar. A comunidade, que já enfrenta desafios relacionados à segurança pública, agora se vê diante de uma tragédia que traz à tona a vulnerabilidade de jovens em situações de risco. Vizinhos e amigos de Vitória expressam suas condolências e manifestam suas preocupações sobre a segurança na região. Uma amiga da vítima disse o seguinte: "É triste ver uma vida tão jovem ser tirada de forma tão brutal. Precisamos de mais segurança e atenção para os jovens." Enquanto as investigações continuam, a Polícia Civil está coletando depoimentos e analisando evidências para desvendar os detalhes deste crime hediondo. A família de Vitória, em busca de justiça, aguarda respostas que possam trazer um pouco de conforto em meio à dor da perda. O caso também destaca a necessidade urgente de discutir a segurança dos jovens e a influência das facções criminosas nas comunidades, temas que exigem a atenção das autoridades e da sociedade como um todo. A morte de Vitória não deve ser apenas uma estatística, mas um chamado à ação para garantir que tragédias como essa não se repitam. A morte de Vitória Regina de Souza traz à tona a urgência de se ouvir a voz dos jovens nas discussões sobre segurança e violência. É fundamental que os adolescentes sejam parte das conversas sobre estratégias de prevenção e proteção,
Muitas vezes, as políticas são formuladas sem considerar as experiências e perspectivas dos próprios jovens, que estão na linha de frente das realidades cotidianas. Iniciativas que promovem a participação ativa dos jovens em fóruns comunitários e decisões políticas podem ajudar a criar um ambiente mais seguro. Programas de mentoria e capacitação também são essenciais, proporcionando aos adolescentes ferramentas para resistir à pressão social e a influências negativas. O fortalecimento da autoestima e a promoção de habilidades sociais podem ser fatores determinantes para que jovens como Vitória não se sintam atraídos por caminhos que os levem a situações de risco. A educação é um pilar fundamental na luta contra a violência e na promoção da segurança. Escolas devem ser espaços seguros, onde os alunos possam discutir abertamente suas preocupações e desafios. A inclusão de programas de educação emocional e social nas escolas pode ajudar a construir resiliência entre os jovens, oferecendo-lhes estratégias para lidar com conflitos e resistir à violência. Além disso, é essencial que os educadores sejam treinados para reconhecer sinais de vulnerabilidade e oferecer apoio adequado. A parceria entre escolas, famílias e comunidades é crucial para criar um ambiente no qual os jovens se sintam protegidos e valorizados. A cultura e a mídia também desempenham um papel significativo na percepção da violência e na formação de comportamentos entre os jovens. Narrativas que romantizam a vida de facções criminosas ou que retratam a violência como uma solução para conflitos podem influenciar negativamente a mentalidade dos adolescentes. Campanhas de conscientização que promovem a paz e a resolução de conflitos de forma construtiva são essenciais para contrabalançar esses impactos. Artistas, influenciadores e líderes comunitários podem usar suas plataformas para sensibilizar os jovens sobre as consequências da violência e as alternativas disponíveis. O uso de redes sociais para disseminar mensagens positivas e inspiradoras pode ser uma ferramenta poderosa na luta contra a violência. O papel do governo é crucial na criação de um ambiente seguro para os jovens. Além de aumentar a presença policial em áreas de risco, é vital que haja investimentos em programas sociais que abordem as causas da violência. O acesso a serviços de saúde mental, atividades culturais e esportivas, e programas de emprego juvenil são algumas das iniciativas que podem ajudar a reduzir a criminalidade e manter os jovens longe de influências negativas. As autoridades devem também trabalhar em conjunto com organizações não governamentais e a sociedade civil para desenvolver estratégias integradas que abordem a questão da violência de forma holística. O caso de Vitória Regina de Souza é um triste lembrete da fragilidade da vida e da necessidade urgente de uma abordagem coletiva para a segurança dos jovens. A luta contra a violência deve ser uma prioridade não apenas para as autoridades, mas para toda a sociedade. As vozes dos jovens devem ser ouvidas e levadas em consideração na formulação de políticas que busquem proteger suas vidas e garantir um futuro mais seguro. A tragédia de Vitória não pode ser apenas um número em estatísticas. Deve ser um catalisador para mudanças significativas que envolvam a comunidade, a família, a educação e o governo. Somente assim poderemos construir um ambiente onde todos os jovens possam viver em segurança, sonhar e prosperar, sem o medo da violência. Para entender a profundidade do caso de Vitória Regina de Souza, é essencial considerar o contexto social e familiar em que ela estava inserida. A adolescente, como muitas de sua idade, enfrentava os desafios típicos da adolescência, mas também vivia em uma área marcada por problemas sociais e de segurança. O ambiente em que os jovens se desenvolvem pode influenciar diretamente suas escolhas e, em muitos casos, expô-los a situações de risco. A família de Vitória, que a descreve como uma jovem sonhadora e cheia de vida, está devastada pela perda. Os pais, preocupados com a segurança da filha, frequentemente aconselhavam sobre os perigos das ruas e das amizades. Entretanto, como em muitos lares, a proteção nem sempre é suficiente. O envolvimento em grupos de risco e a pressão social são fatores que podem levar os jovens a se expor a perigos, algo que a família de Vitória lamenta profundamente. A menção da possível participação do PCC no assassinato de Vitória não é um detalhe menor. As facções criminosas têm se expandido nas comunidades brasileiras,
influenciando não apenas o tráfico de drogas, mas também as relações sociais entre os jovens. Muitas vezes, esses grupos oferecem um sentido de pertencimento e uma forma de proteção, mas ao custo de envolvimento em atividades criminosas. O PCC, em particular, é conhecido por sua estratégia de controle e intimidação, e a possibilidade de que Vitória tenha sido uma vítima de vingança ligada a conflitos entre facções levanta questões alarmantes sobre a segurança e os direitos dos jovens nas comunidades. A Polícia Civil investiga se Vitória tinha algum tipo de ligação com esses grupos, ou se foi alvo de uma disputa entre eles. A repercussão do caso de Vitória não se limita à dor da família. A comunidade de Cajamar está se mobilizando para exigir uma resposta efetiva das autoridades. Organizações locais de direitos humanos e grupos comunitários estão se unindo para promover discussões sobre a segurança pública e a proteção dos jovens. Há um chamado por mais policiamento, programas de prevenção e atividades de conscientização, para evitar que outros adolescentes se tornem vítimas de situações semelhantes. Além disso, a situação destaca a necessidade de políticas públicas que abordem as causas raízes da violência entre os jovens. A educação, o acesso a serviços de saúde mental e a promoção de atividades culturais são essenciais para oferecer alternativas e combater a influência das facções criminosas. Enquanto as investigações prosseguem, a história de Vitória Regina de Souza deve servir como um alerta para toda a sociedade. A perda de uma vida jovem e promissora não pode ser ignorada. É um chamado à ação para todos os setores governamentais, comunitários e familiares. As autoridades precisam não apenas esclarecer as circunstâncias da morte de Vitória, mas também implementar medidas que garantam a segurança dos jovens. A luta contra a violência, especialmente em comunidades vulneráveis, requer um esforço conjunto e sustentado. A esperança é que a tragédia da adolescente não seja em vão e que, a partir dela, surjam mudanças significativas que protejam as futuras gerações. O caso de Vitória, ao expor a cruel realidade da violência juvenil e a fragilidade da segurança pública, deve ressoar como um apelo à compaixão e à ação. A sociedade deve se unir para garantir que as vozes dos jovens sejam ouvidas e que suas vidas sejam valorizadas, para que tragédias como essa não se repitam. Fiquem sempre atualizados a partir do nosso canal. Até a próxima!